No século I, o povo judeu vivia sob o peso de uma ocupação estrangeira que já há gerações moldava seu destino. Desde Pompeu, em 63 a.C., Roma governava a Judéia por meio de procuradores e reis clientes como Herodes, o Grande, e seus filhos. Esse domínio político havia transformado a vida cotidiana, mas também despertado uma expectativa que remontava à época mais antiga de Israel, a chegada do Messias. Não se tratava de uma figura espiritual nem de um redentor celestial, mas de um líder profundamente humano, destinado a restaurar o esplendor perdido do reino de Israel. A esperança messiânica do século I não era um conceito abstrato, mas uma aspiração concreta derivada de séculos de textos proféticos, memória nacional e tensões políticas. Para a maioria dos judeus da época, o Messias deveria ser um descendente direto do rei Davi, restaurador da monarquia que havia unificado as tribos e garantido um período de segurança e prosperidade. O linhagem davídico não apenas simbolizava legitimidade política, mas também continuidade histórica. Após a destruição do Reino do Norte em 722 a.C. e do Reino de Judá em 586 a.C., o anseio por um herdeiro que voltasse a se sentar no trono de Jerusalém tornou-se um dos principais motores da identidade judaica. Esse ideal se reforçou durante o exílio babilônico e sobreviveu às conquistas persas, helenísticas e romanas. Por isso, quando os habitantes da Judéia falavam do Messias, não imaginavam um ser transcendente, mas um futuro rei terreno que devolveria ao povo a autonomia perdida. Esse Messias esperado também deveria possuir qualidades militares. Em um mundo submetido a sucessivas potências imperiais, a ideia de um libertador sem poder armado carecia de sentido. As profecias de Zacarias, Jeremias e Ezequiel descreviam uma figura capaz de reunir os exilados, derrotar os opressores e restaurar um governo justo. As imagens de um pastor que guia seu povo evocavam tanto ternura quanto disciplina. Do Messias esperava-se clemência para com os fiéis, mas também força para subjugar os inimigos de Israel. Dentro dessa tradição interpretativa, a libertação era necessariamente política, e a paz mundial seria consequência da vitória e da justiça restaurada por seu reinado. A memória recente oferecia exemplos que reforçavam essa visão. Apenas um século antes do nascimento de Jesus, a rebelião dos Macabeus havia conseguido expulsar os Seleucidas e restaurar temporariamente a independência judaica sob a dinastia Asmoneia. Esse episódio demonstrou que a resistência armada podia triunfar e que a redenção podia ser alcançada mediante a ação humana. Para muitos judeus do século I, aquilo era uma prova histórica de que a intervenção divina costumava se manifestar através de líderes humanos que assumiam a luta. O Messias esperado era, portanto, uma figura semelhante a um general carismático, dotado de autoridade religiosa e política, cuja legitimidade seria verificada quando obtivesse resultados tangíveis, expulsar Roma, reconstruir o reino e garantir a paz interna. A diversidade de grupos existentes dentro do judaísmo do Segundo Templo também influenciava as expectativas messiânicas. Os fariseus esperavam um líder justo que restaurasse o cumprimento estrito da lei e purificasse a vida religiosa do povo. Os saduceus, ligados ao templo e à elite sacerdotal, não davam ênfase tão forte à figura messiânica, já que seu poder dependia da manutenção da ordem existente. No entanto, compartilhavam a ideia de que qualquer Messias deveria respeitar a estrutura sacerdotal e defender o culto. Os essênios, localizados em comunidades como Qumran, esperavam até mesmo 2 Messias, um real e outro sacerdotal, encarregados de liderar a purificação final de Israel. Enquanto isso, numerosos movimentos populares na Galileia e na Judéia geravam figuras carismáticas que se proclamavam portadoras da libertação do povo, alimentando a ideia de que o Messias seria um líder insurgente. Nesse contexto, a espiritualidade judaica estava profundamente vinculada à política.
A chegada do Messias não implicava apenas a restauração do passado glorioso, mas também o início de uma nova era de justiça social. O reinado messiânico deveria trazer um sistema judicial incorruptível, proteção aos pobres e um verdadeiro cumprimento da Torá. A esperança não se reduzia à expulsão de Roma, representava uma transformação integral da vida nacional. A paz universal prometida pelos profetas era entendida como um resultado histórico, a vitória de Israel e a reorganização do mundo sob um governo justo emanado de Jerusalém. A sociedade do século I estava atravessada por tensões que tornavam ainda mais urgente essa expectativa. A presença militar romana, os impostos, os abusos dos cobradores, as tensões entre as elites colaboracionistas e os setores populares, tudo contribuía para criar um clima de ansiedade messiânica. Movimentos como o de Judas, o Galileu ou dos Zelotes expressavam essa convicção de que apenas um líder inspirado por Deus poderia libertar definitivamente Israel. A chegada do Messias era vista como o momento em que a opressão terminaria e a ordem divina se manifestaria na história humana. A geografia também desempenhava um papel simbólico. Jerusalém era o centro do universo religioso judaico, o lugar onde o Messias deveria se manifestar para reivindicar a soberania perdida. O templo, ainda de pé antes do ano 70, representava a presença divina e o eixo da identidade nacional. Sua destruição posterior marcaria uma ruptura definitiva, mas no século I ainda funcionava como o coração político e espiritual de um povo que esperava a redenção. Segundo a tradição, o Messias deveria se apresentar na cidade sagrada, purificá-la e governar dali sobre todas as nações. O conceito judaico do Messias versus o conceito cristão. Os conceitos de Messias que o judaísmo e o nascente cristianismo manejavam começaram a divergir de maneira radical, mesmo quando ambos utilizavam a mesma palavra hebraica, Mashiach, ungido. Para os judeus, a noção do Messias apoiava-se em uma tradição histórica vinculada à realeza davídica, à restauração nacional e ao cumprimento literal das profecias. Para os primeiros cristãos, em contrapartida, a figura de Jesus inaugurava um significado completamente novo, que logo transformaria o termo em uma categoria teológica de dimensões espirituais e universais. Essas diferenças não se desenvolveram de um dia para o outro. Surgiram do contexto político, das expectativas frustradas e da constante reinterpretação dos textos sagrados à luz das experiências de cada comunidade. O judaísmo do Segundo Templo entendia o Messias como um líder humano, não um ser divino. A unção, prática aplicada a reis e sacerdotes, indicava uma escolha especial de Deus, mas não alterava a natureza do ungido. Os relatos de Samuel ungindo Saul ou David mostravam que o Messias deveria governar Israel, administrar justiça, proteger o povo e subjugar aqueles que ameaçassem sua existência. Por isso, a função política era inseparável da identidade messiânica. Um Messias sem poder temporal, sem capacidade de libertar Israel, não poderia cumprir o papel esperado. A maioria dos judeus considerava que a redenção era um evento histórico, verificável e coletivo, não uma transformação interior nem uma salvação espiritual centrada na vida após a morte. O cristianismo primitivo, por sua vez, desenvolveu um conceito que transcendia a noção tradicional do Messias. A partir da experiência dos seguidores de Jesus e de suas primeiras interpretações de sua morte e ressurreição, o título de Cristo, a versão grega de Messias, adquiriu um sentido teológico que não existia no judaísmo. Jesus deixou de ser visto como um líder político falho e passou a ser concebido como o Filho de Deus encarnado, cuja missão não era restaurar um reino terreno, mas estabelecer um reino espiritual. Essa transição implicou um deslocamento profundo. O Messias não era mais uma figura destinada a governar desde Jerusalém, mas um Salvador universal capaz de oferecer vida eterna a todos aqueles que nele crescem. Nesse contraste reside uma das separações mais decisivas entre ambas as tradições. Para o judaísmo, a própria essência do Messias exclui qualquer forma de divindade encarnada. Deus é absolutamente uno e nenhum ser humano pode participar de sua natureza. Para o cristianismo, em contrapartida, a divindade de Jesus é o pilar de toda a doutrina.
Os primeiros discípulos reinterpretaram passagens do Tanakh, entendendo que anunciavam uma figura que transcendia as categorias humanas. Essa virada hermenêutica permitiu à comunidade cristã explicar por que Jesus não havia cumprido as expectativas políticas. Sua verdadeira missão não era libertadora em sentido militar, mas espiritual. Judeus, promessas como a paz mundial, o fim do exílio e a reunião de todas as tribos de Israel deveriam ser cumpridas de maneira literal. Não eram metáforas nem símbolos, mas eventos históricos concretos. O Messias deveria alcançar em vida a restauração da monarquia davídica e a transformação da ordem mundial. O reino messiânico começou a ser entendido como um estado da alma, uma nova relação entre Deus e a humanidade. A paz já não era apenas um fato político, mas também uma reconciliação interior. Essa mudança de enfoque levou a outra divergência significativa: a importância do sofrimento. O judaísmo não considerava que o Messias devesse morrer como parte de sua missão. Embora os profetas falassem de figuras que sofrem, estas não eram identificadas com o Messias em sentido estrito. Em contrapartida, o cristianismo reinterpretou esses textos, especialmente Isaías 53, como profecias que anunciavam a paixão de Jesus. A morte do Messias deixou de ser um fracasso para se tornar o próprio centro da salvação. Sob essa perspectiva, Jesus havia cumprido sua missão precisamente ao morrer, algo que não fazia sentido para o pensamento judaico que esperava um libertador vitorioso. A tensão entre ambos os conceitos também se manifestou na visão do tempo messiânico. No judaísmo, a era messiânica é um período histórico em que o mundo se transforma, o exílio termina, a justiça se impõe e a presença divina se torna evidente para todas as nações. É um acontecimento que afeta a totalidade do povo judeu e que deve ser verificado publicamente. Para o cristianismo, por outro lado, a chegada do Messias inaugurou um processo espiritual que continua a se desenvolver. A plenitude da era messiânica foi deslocada para um futuro escatológico, o que permitiu explicar a ausência de mudanças políticas imediatas. Essas diferenças devem ser entendidas dentro de um contexto histórico marcado pela opressão romana e pelas tensões internas do judaísmo. As expectativas messiânicas não eram apenas doutrinárias, mas também sociais. Expressavam o desejo profundo de autonomia e justiça. Quando Jesus não cumpriu essas aspirações, muitos judeus consideraram impossível identificá-lo como o Messias. As profecias messiânicas na tradição judaica. As expectativas em relação ao Messias dentro do judaísmo não surgiram de interpretações tardias nem de construções teológicas posteriores ao surgimento do cristianismo. Elas provêm de um conjunto numeroso de textos proféticos presentes no Tanakh, especialmente em Isaías, Jeremias, Ezequiel e Zacarias, que delineavam a figura de um futuro líder davídico encarregado de restaurar o reino de Israel, estabelecer a justiça e trazer uma era de paz duradoura. Essas profecias não tinham caráter místico, mas político e histórico. Eram a projeção de um futuro onde Deus interviria através de um governante humano para reparar a ordem quebrada do mundo. Em Isaías, um dos livros mais influentes do judaísmo, aparecem várias referências a um descendente de Davi que governará com sabedoria e equidade. Isaías 11 anuncia que brotará um renovo do tronco de Jessé e que sobre ele repousará o Espírito de Deus, espírito de conselho, de fortaleza e de conhecimento. Este Messias exercerá um julgamento perfeito, protegerá os pobres e castigará os maus. A imagem final do capítulo descreve um mundo transformado. O lobo habitará com o cordeiro, símbolo de uma paz tão profunda que até a natureza refletirá a ordem restaurada. Para o judaísmo, esta profecia não é uma metáfora espiritual, mas uma descrição literal da paz messiânica que ainda não aconteceu. Jeremias também traz uma visão clara da restauração davídica. No capítulo 23, ele anuncia que Deus levantará um renovo justo da linhagem de Davi, que reinará sabiamente e fará justiça e retidão na terra. Em seus dias, Judá será salva e Israel viverá seguro. A profecia associa diretamente a identidade do Messias com a segurança nacional e com a unificação das tribos. Nada no texto sugere um papel espiritual desvinculado da realidade histórica. Para os judeus do século I, a referência a viver seguro tinha um sentido evidente: libertar-se de potências estrangeiras e recuperar a independência que não se desfrutava há séculos.
Ezequiel, profeta do exílio babilônico, reforça essa perspectiva. Nos capítulos 37 e 40 a 48, Ezequiel imagina uma restauração total de Israel, o retorno dos exilados, a reunificação das 12 tribos, a reconstrução do templo e a instauração de um governante chamado Meu Servo Davi. A figura messiânica aparece como um pastor que cuida do povo e garante justiça. A ênfase está na comunidade e na instituição. A visão do Vale dos Ossos Secos, símbolo da nação revivida, é um dos trechos mais emblemáticos da esperança judaica. A redenção é coletiva e visível. Ezequiel não antecipa um Messias divino nem uma salvação interior, mas um acontecimento histórico que transformará a existência nacional. Em Zacarias, as profecias se tornam mais complexas, mas mantêm o mesmo núcleo. O profeta descreve um futuro no qual Jerusalém será exaltada, seus inimigos derrotados e seu rei governará em paz. O capítulo 14 apresenta um cenário apocalíptico em que Deus intervém diretamente para proteger seu povo. Mas a figura messiânica continua sendo humana, um líder que, segundo Zacarias 9, chega humilde e montado sobre um jumento, guiando a nação para a vitória. Este trecho foi reinterpretado pelos cristãos em relação à entrada de Jesus em Jerusalém, mas na tradição judaica original era entendido como um ato simbólico de renovação real, um rei pacífico que traz justiça após um conflito. Além desses textos, existem outras referências messiânicas dispersas nos Salmos, em Miqueias e em Daniel. O Salmo 89 reafirma a aliança eterna com a casa de Davi, promessa que o judaísmo considera ainda vigente. Miqueias 5 antecipa um governante nascido em Belém que trará paz a Israel. Daniel 7, por sua vez, introduz a figura do Filho do Homem, termo que o cristianismo aplicou a Jesus, mas que no judaísmo é interpretado como um símbolo coletivo do povo judeu, ou de um representante humano exaltado por Deus, e não como uma entidade divina encarnada. O mais importante é que essas profecias compartilham vários elementos que formam a expectativa messiânica judaica até hoje. O Messias é descendente de Davi, um líder humano destinado a governar. A restauração do reino de Israel é parte essencial de sua missão. A reunificação do povo judeu, incluindo os exilados, deve ocorrer. A paz mundial e a justiça universal são consequências diretas do reinado messiânico. O templo deve ser reconstruído ou funcionar plenamente sob uma ordem renovada. A redenção é coletiva, não uma experiência individual de salvação espiritual. Por que Jesus não cumpriu certas expectativas messiânicas tradicionais? A figura do Messias, tal como era entendida pelo judaísmo do século I, estava intimamente ligada a um conjunto de realizações concretas que ele deveria cumprir em vida. Não se tratava de qualidades espirituais, carisma pessoal ou milagres, mas de resultados verificáveis que transformassem o destino histórico do povo judeu. A partir dos textos proféticos, a tradição esperava que o Messias cumprisse várias tarefas essenciais: restaurar a monarquia davídica, reunir os exilados, trazer paz mundial, reconstruir ou renovar a vida do templo e estabelecer um governo justo em Jerusalém. Sob essa perspectiva, a missão messiânica não podia ser incompleta nem postergada para um futuro espiritual. O Messias deveria cumpri-la plenamente antes de sua morte. É neste ponto que o judaísmo considera que Jesus não respondeu às expectativas messiânicas tradicionais. Uma das tarefas centrais era a restauração política do reino de Israel. Nos tempos de Jesus, a Judéia era uma província submissa a Roma e administrada por governadores ou reis clientes como Herodes Antipas. A dominação estrangeira era vista como uma afronta direta às promessas proféticas. O Messias deveria libertar Israel do jugo imperial, devolver sua soberania e estabelecer um governo justo em continuidade com a dinastia de Davi. Jesus, no entanto, não liderou nenhuma revolta militar nem articulou um projeto político destinado a derrubar Roma. Pelo contrário, sua mensagem centrada no reino de Deus, entendido por seus seguidores como um reino espiritual, afastava-se da expectativa de uma libertação nacional imediata. Um segundo aspecto fundamental era a reunificação das 12. Embora existissem comunidades judaicas na Babilônia, Egito, Síria e Ásia Menor, nenhuma delas foi unificada ou restaurada durante a vida de Jesus. Nem seu movimento teve a finalidade de reuni-las, nem o mundo judeu experimentou um retorno massivo durante seu ministério.
A redenção continuou sendo uma promessa pendente. Para o judaísmo, o não cumprimento dessa reunião é uma evidência clara de que o tempo messiânico não havia começado. A paz mundial é outro componente indispensável da era messiânica. Isaías descreve um mundo transformado onde as nações não se levantarão umas contra as outras e onde a justiça divina reordenará a existência humana. Esta visão inclui símbolos poderosos: o lobo convivendo com o cordeiro ou as espadas transformadas em arados. Nada similar ocorreu no século I. Na verdade, as décadas posteriores à morte de Jesus foram marcadas por um aumento de tensões e conflitos, rebeliões judaicas contra Roma, perseguições, divisões internas e a destruição do templo no ano 70. Longe de iniciar uma era de paz, a história continuou seu curso tumultuado. De acordo com a tradição judaica, a verdadeira paz messiânica deve se manifestar de forma evidente e universal. Não pode ser reinterpretada como paz espiritual ou interior. Outra expectativa-chave era a reconstrução ou restauração do Templo de Jerusalém. Para os judeus do Segundo Templo, o santuário representava a presença divina e o centro da ordem religiosa. Ezequiel dedica longas sessões para descrever o templo do futuro, aperfeiçoado e transformado no eixo do mundo renovado. O Messias deveria garantir seu pleno funcionamento, purificar seu culto e assegurar sua estabilidade. Jesus não reconstruiu o templo, também não instaurou um sistema sacerdotal renovado, nem reorganizou a vida ritual de Israel sob uma nova ordem. Pelo contrário, décadas após sua morte, o templo foi destruído pelos romanos, um fato que o judaísmo considera incompatível com a chegada da era messiânica, já que essa época deveria inaugurar um período de proteção e prosperidade para Jerusalém. Também era essencial a justiça social e jurídica. Os profetas descrevem o Messias como um governante que transformará as instituições e erradicará a opressão. Essa justiça deveria ser vivenciada durante a vida do Messias e afetar todo o povo. Durante a época de Jesus, no entanto, a Judéia continuava sob um regime de desigualdade com cobradores abusivos, divisões internas e uma estrutura política submetida a uma potência estrangeira. Nenhuma das reformas esperadas por Isaías ou Jeremias se materializou. Até mesmo os seguidores de Jesus reconheciam que seu reino não era deste mundo, ideia que se afastava completamente da visão messiânica judaica. A morte de Jesus representa outro ponto crucial. Na tradição judaica, o Messias não pode morrer antes de cumprir sua missão. Seu reinado é parte do processo messiânico. Ele deve estabelecer a paz, restaurar Israel e governar em Jerusalém. A morte por crucificação, símbolo romano de derrota e humilhação política, era incompatível com o papel do ungido. Os profetas nunca anunciaram que o Messias morresse como elemento essencial de sua missão. Embora algumas figuras proféticas sofram, como o servo de Isaías, o judaísmo nunca identificou essas imagens com o Messias. Por isso, para a tradição rabínica, a noção de um Messias sofredor que deve morrer e depois retornar em uma segunda vinda é incompatível com a leitura literal das profecias. O problema da divindade de Jesus sob a perspectiva judaica. Para compreender por que o judaísmo não aceitou Jesus como o Messias, é imprescindível analisar o ponto de ruptura mais profundo entre ambas as tradições: a afirmação cristã de que Jesus é divino. A ideia de um Messias que participa da natureza de Deus ou que é Deus encarnado contradiz diretamente os princípios fundamentais do monoteísmo judaico. Este obstáculo não é secundário nem teológico no sentido abstrato. Toca o próprio coração da identidade religiosa judaica e explica por que, mesmo que Jesus tivesse cumprido algumas expectativas messiânicas, sua identificação como uma figura divina o teria excluído automaticamente de consideração. O judaísmo se baseia na convicção absoluta da unidade e unicidade de Deus, um princípio expresso na oração central do Shema. Escuta, Israel. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Esta declaração não é apenas um dogma, mas uma estrutura espiritual, ética e cultural que determina a forma como os judeus concebem a relação entre Deus e o mundo. A ideia de que Deus possa se dividir, encarnar ou manifestar-se de forma humana é incompatível com essa unicidade. Na tradição judaica, Deus transcende completamente a realidade física. Não nasce, não morre, não sofre e não se limita. Para o judaísmo, um ser humano não pode ser Deus, e Deus não pode assumir forma humana sem romper sua essência eterna.
O cristianismo primitivo desenvolveu, por sua vez, uma visão em que Jesus é o Filho de Deus, não apenas de forma simbólica ou metafórica, mas de uma forma ontológica. Jesus compartilha da natureza divina. Esta ideia foi se consolidando progressivamente, especialmente nas primeiras comunidades helenísticas, que interpretaram a figura de Jesus utilizando conceitos filosóficos gregos como o logos, a encarnação e a preexistência divina. Na perspectiva judaica, essa evolução doutrinária representava uma transformação radical do conceito de Messias, afastando-o de sua origem bíblica e situando-o em um quadro teológico completamente distinto. O problema não reside unicamente na afirmação da divindade, mas também na noção de trindade, que no pensamento rabínico representa uma multiplicação inadmissível da unidade divina. Embora o cristianismo afirmasse que a trindade não afetava a unidade de Deus, para os sábios judeus essa distinção era insuficiente. Na tradição judaica, a unidade divina é indivisível e incomparável. Associar qualquer figura humana à divindade não só é considerado impossível, mas também uma violação dos mandamentos fundamentais que proíbem a idolatria. A partir dessa premissa, a adoração a Jesus não poderia ser interpretada como uma forma legítima de monoteísmo, mas como a introdução de um intermediário divino que a Torá rejeita explicitamente. Outro aspecto-chave é a tradição segundo a qual o Messias, embora exaltado e escolhido por Deus, continua sendo completamente humano. Personagens como o rei Davi, o rei Ezequias ou o sacerdote Josué foram vistos por gerações como figuras que antecipavam o Messias, mas nenhum deles foi venerado como ser sobrenatural. O Messias deveria ter uma linhagem específica, cumprir tarefas históricas e governar em Jerusalém como qualquer rei legítimo. Para os sábios judeus do século I, a ideia de um Messias que fosse simultaneamente humano e divino carecia de precedentes bíblicos. Não existia nas Escrituras qualquer indício de que o ungido fosse mais do que um líder extraordinário, inspirado pelo Espírito de Deus, mas nunca igual a Deus. A resistência judaica à divindade de Jesus se aprofundou ao observar como os cristãos reinterpretaram. Além disso, o pensamento judeu sempre insistiu que a relação entre Deus e a humanidade não requer intermediários divinos. Os profetas, juízes e líderes de Israel atuavam como mensageiros, mas nunca como seres que participassem da essência divina. A figura de Jesus como mediador universal entre Deus e o mundo é estranha à tradição judaica, que considera que a aliança entre Deus e Israel estabelecida na Torá é suficiente para guiar a vida espiritual. A partir dessa perspectiva, a ideia de que a humanidade precisa de um Salvador divino contradiz a noção de responsabilidade pessoal e coletiva que impregna todo o ensino judaico. A morte de Jesus também influenciou essa rejeição. Para o cristianismo, a crucificação foi a manifestação suprema do amor divino e parte essencial do plano de redenção. Para o judaísmo, por outro lado, a ideia de um Deus que sofre e morre é inconcebível. A morte, especialmente em uma cruz, símbolo de execução romana, reforça a humanidade de Jesus e demonstra sua incapacidade de cumprir a missão messiânica. Um Deus que morre não é compatível com o Deus eterno e imutável do judaísmo. Assim, a afirmação cristã da divindade de Jesus não só era inaceitável, mas também contraditória do ponto de vista judaico. A Torá como autoridade suprema. No coração do judaísmo encontra-se a Torá, não apenas como um conjunto de leis reveladas, mas como o fundamento da identidade e continuidade do povo judeu. Para compreender por que o judaísmo não aceitou Jesus como o Messias, é imprescindível entender o papel central que ocupa a Torá na vida judaica e como ela funciona como o critério absoluto para avaliar qualquer afirmação messiânica. Ao contrário de outros sistemas religiosos nos quais a fé pode eclipsar a lei, no judaísmo a lei precede e determina qualquer crença. Por isso, a figura do Messias, seja quem for, deve estar subordinada à Torá e cumpri-la de maneira perfeita, sem introduzir mudanças, reinterpretações ou ab-rogações que a contradigam. A autoridade da Torá está diretamente relacionada com a revelação no Sinai, entendida como o momento fundacional no qual Deus concedeu ao povo judeu um código de vida completo, eterno e imutável. Essa revelação incluía não apenas os 10 mandamentos, mas um corpo amplo de normas que regulavam todos os aspectos da existência: o civil, o ritual, o ético e o espiritual.
De acordo com a tradição judaica, nenhuma figura posterior pode modificar a Torá. O próprio texto bíblico afirma que nada deve ser acrescentado ou retirado dela. Assim, quando o judaísmo analisa qualquer movimento ou mestre religioso, o primeiro critério é a estrita fidelidade a esse corpo normativo. Esse princípio colide diretamente com a percepção que os seguidores de Jesus tinham sobre sua figura e seus ensinamentos. Embora os evangelhos o apresentem como um mestre da lei judaica, também mostram episódios onde sua interpretação se afasta da halachá tradicional. Os relatos sobre o descanso sabático, a pureza ritual ou a relação com a autoridade do templo refletem tensões entre a mensagem que Jesus ensinava e a prática normativa do judaísmo do Segundo Templo. Da perspectiva judaica, qualquer mestre que relativizasse preceitos centrais ou que introduzisse uma hierarquia espiritual distinta estaria contrariando a autoridade absoluta da Torá. Isso não significa que o judaísmo se opusesse à interpretação ou ao desenvolvimento da lei. A tradição rabínica sempre reconheceu a necessidade de estudar, debater e aplicar a Torá a novos contextos. Se Jesus propusesse uma leitura que, segundo os líderes religiosos, flexibilizasse ou redefinisse mandamentos estabelecidos, isso poderia ser visto como uma ameaça à estrutura legal que sustentava a vida judaica. Outro ponto decisivo é a distinção entre milagres e autenticidade profética. A Torá estabelece explicitamente que os milagres não são prova suficiente para determinar a veracidade de um líder espiritual. Em Deuteronômio, é advertido que, mesmo que um profeta realize sinais e prodígios, se sua mensagem contradizer a Torá ou incitar o povo a se desviar dela, ele deve ser rejeitado. Isso significa que, para o judaísmo, a capacidade de realizar atos extraordinários não legitima um ensinamento que se opõe ao texto sagrado. Dessa forma, embora os relatos cristãos atribuam milagres a Jesus, eles não poderiam servir como fundamento para aceitar sua autoridade messiânica se sua interpretação da lei fosse diferente da tradição. A Torá não é apenas uma norma religiosa, é também um pacto perpétuo entre Deus e o povo judeu. Os profetas, incluindo Isaías, Jeremias e Ezequiel, reafirmaram que esse pacto era eterno e que nem mesmo a vinda do Messias justificaria uma modificação da lei. Mas ainda na tradição judaica, um dos sinais do verdadeiro Messias é que ele reforçará a observância da Torá e a restaurará a sua pureza original, não que introduza novas doutrinas ou mudanças estruturais. Um Messias que relativizasse a lei seria, por definição, um falso Messias. Essa abordagem levou os sábios judeus a ver com desconfiança qualquer movimento que parecesse colocar um mestre religioso acima da Torá. Se alguns seguidores de Jesus o apresentavam como uma figura com autoridade divina, capaz de reinterpretar ou transcender os mandamentos, isso constituía uma ruptura com o princípio fundamental de que a Torá é a autoridade máxima. No judaísmo, não existe a ideia de uma revelação posterior que substitua ou aperfeiçoe a revelação do Sinai. Por isso, a noção cristã de um novo pacto baseado na figura de Jesus não poderia ser aceita. Além disso, a Torá estabelece critérios específicos para identificar falsos profetas ou líderes que possam induzir o povo ao erro. Esses critérios incluem não apenas a fidelidade à lei, mas também o alinhamento com as expectativas proféticas, restauração do reino, justiça visível e paz duradoura. Dado que nenhum desses sinais se manifestou durante a vida de Jesus, os sábios tinham razões adicionais para considerar incompatível sua figura com a identidade messiânica. A autoridade suprema da Torá também explica por que o judaísmo sobreviveu à destruição do templo e à ausência de uma figura messiânica reconhecida. A lei funcionava como um elemento unificador capaz de sustentar a vida comunitária mesmo sem instituições centrais. A continuidade judaica não dependia da aparição imediata do Messias, mas da observância constante da Torá. O papel dos líderes religiosos do século I e sua oposição a Jesus. No século I, a estrutura religiosa da Judéia funcionava em estreita relação com o poder político. A liderança judaica era composta por vários grupos com funções e visões distintas. Os fariseus, especialistas na lei e referências populares. Os saduceus, aristocratas ligados ao templo e ao governo. Os escribas, intérpretes legais. E o sinédrio, o conselho supremo encarregado de regular a vida comunitária.
Esses grupos não eram uniformes nem sempre agiam de forma coordenada, mas todos compartilhavam a responsabilidade de preservar a estabilidade religiosa sob o domínio romano. A figura de Jesus emergiu nesse contexto complexo, onde qualquer pregador carismático era avaliado com cautela, especialmente se convocasse multidões ou desafiasse normas estabelecidas. A relação entre Jesus e os líderes religiosos foi marcada por tensões doutrinárias, temores políticos e disputas sobre a autoridade interpretativa da lei. Os fariseus, embora muitas vezes apareçam nos relatos cristãos como antagonistas diretos de Jesus, eram antes de tudo um movimento religioso centrado na observância da Torá e na interpretação oral que mais tarde daria origem à tradição rabínica. Sua autoridade baseava-se no conhecimento jurídico e na influência moral sobre a população. Para eles, qualquer mestre que ensinasse sobre a lei deveria fazê-lo dentro do quadro interpretativo recebido das gerações anteriores. Jesus, no entanto, ensinava de forma autônoma, apelando a uma autoridade pessoal que poderia ser interpretada como uma ruptura. Quando falava sobre o sábado, a pureza ritual ou o perdão dos pecados, ele o fazia sem recorrer aos consensos legais estabelecidos. Essa independência gerou suspeitas, não porque Jesus ensinasse compaixão ou retidão, mas porque suas interpretações não se submetiam ao processo tradicional de debate legal que regulava a vida judaica. Os saduceus, por sua vez, representavam a elite sacerdotal do Templo de Jerusalém. Controlavam os sacrifícios, a administração econômica e a relação direta com Roma, da qual dependia sua permanência no poder. Para eles, qualquer movimento que perturbasse a ordem social poderia ser perigoso. O templo era o centro político e religioso da Judéia, e sua estabilidade era indispensável para a sobrevivência da nação. Jesus provocou tensão ao criticar as práticas do templo e denunciar a corrupção em sua administração. O episódio da expulsão dos cambistas foi interpretado por muitos como uma ameaça direta à ordem econômica e ritual. Um gesto simbólico desse tipo poderia resultar em intervenção romana, algo que os saduceus temiam profundamente. Por isso, sua oposição a Jesus não era apenas doutrinária, era também uma estratégia preventiva para evitar represálias imperiais. O Sinédrio, que reunia representantes de diversos grupos, tinha a missão de assegurar a coesão legal do povo. Em um contexto onde proliferavam movimentos messiânicos e líderes carismáticos, o conselho deveria agir com prudência. Roma observava com desconfiança qualquer indício de rebelião, e as autoridades judaicas sabiam que uma avaliação errada poderia desencadear violência ou repressão. Numerosos pregadores haviam surgido nas décadas anteriores proclamando sinais divinos, curas ou mensagens apocalípticas, e vários haviam terminado provocando levantes. Para o Sinédrio, Jesus poderia ser interpretado como uma nova figura potencialmente explosiva. Atraía multidões, falava sobre o reino de Deus e realizava atos que seus seguidores interpretavam como sinais messiânicos. Manter o controle sobre esses movimentos fazia parte da responsabilidade institucional. As disputas doutrinárias também desempenharam um papel significativo. Jesus se movia dentro do quadro judaico, mas introduzia variações que poderiam ser consideradas heterodoxas. Quando falava com autoridade sobre o perdão dos pecados sem recorrer aos rituais do templo, minava o papel sacerdotal. Quando discutia sobre as tradições orais, colocava em questão a legitimidade farisaica. Quando falava de um reino iminente, despertava preocupações políticas. Para os líderes religiosos, a preocupação não era apenas teológica. Um ensinamento que enfraquecesse a observância ou que desafiasse a interpretação tradicional poderia desestabilizar a coesão do povo em tempos de vulnerabilidade política. O medo de Roma era um fator onipresente. A Pax Romana se sustentava por meio de uma tolerância religiosa limitada e vigilância rigorosa. Qualquer sinal de agitação messiânica poderia ser interpretado pelas autoridades imperiais como um foco de insurreição. Afinal, os romanos haviam sido testemunhas de rebeliões, como a de Judas, o Galileu, cujos ideais nacionalistas estavam associados à resistência fiscal e à rejeição da autoridade imperial. Se Jesus fosse proclamado Rei dos Judeus por alguns seguidores, embora fosse em sentido espiritual, essa expressão tinha um risco político evidente. Para um império que punia severamente a sedição,
Os líderes religiosos deviam conter qualquer movimento que pudesse ser interpretado como um desafio. Além disso, havia uma questão de autoridade interna. O judaísmo do século I não era uma religião centrada em figuras carismáticas autônomas. O ensinamento deveria ser transmitido através de estruturas reconhecidas: escolas farisaicas, mestres autorizados, sacerdotes e escribas. Quando Jesus ensinava nas sinagogas sem ter sido formado em nenhuma dessas escolas, alguns líderes podiam vê-lo como um pregador válido, mas outros consideravam que essa liberdade poderia confundir o povo. O problema não era a moralidade de sua mensagem, mas a ausência de uma validação institucional. Em um tempo de tensões crescentes, a autoridade era um aspecto fundamental para evitar fraturas internas. Também é necessário considerar as disputas interpretativas. Jesus falava de compaixão, de pureza interior, de amor ao próximo, valores que não contradiziam a Torá, mas sua maneira de apresentá-los, enfatizando o espírito acima de certos detalhes rituais, poderia ser interpretada como uma relativização de normas sagradas. O judaísmo mantinha que a lei era eterna e não podia ser alterada. Qualquer aparente flexibilização gerava preocupação. Embora Jesus não tenha rejeitado a Torá, seu estilo interpretativo gerou fricção com aqueles que tinham a responsabilidade comunitária de preservar o seu cumprimento. O sofrimento do Messias. Duas interpretações opostas. No coração do debate entre o judaísmo e o cristianismo sobre a figura de Jesus, encontra-se uma das passagens mais comentadas, discutidas e reinterpretadas de toda a literatura bíblica: Isaías 53, o famoso texto do servo sofredor. Para o cristianismo, este capítulo constitui uma profecia direta da paixão e morte de Jesus, uma descrição antecipada do sacrifício que traria salvação espiritual ao mundo. Para o judaísmo, por outro lado, o servo não é uma figura messiânica individual, mas uma metáfora coletiva, Israel como nação, ou uma referência simbólica aos justos que sofrem por causa da opressão. As duas interpretações não só se distanciam nas suas conclusões, mas representam visões incompatíveis sobre o significado do sofrimento e o papel do Messias na história. Na tradição judaica, a figura do Messias nunca esteve associada ao sofrimento obrigatório ou à morte como parte de sua missão. Nenhum dos livros proféticos descreve o ungido morrendo pelos pecados do povo, nem derrotado, nem sacrificado. Pelo contrário, ele é apresentado como um líder vitorioso, restaurador, capaz de transformar a vida nacional em um período de paz e justiça. A noção de um Messias que fracassa politicamente, morre antes de cumprir sua obra e retorna no futuro para completá-la, não aparece em nenhum texto do Tanakh. Essa ideia surgiu apenas dentro do cristianismo, como resposta interpretativa à crucificação de Jesus. Os sábios judeus da antiguidade interpretaram Isaías 53 de um ângulo distinto. Sob essa perspectiva, o sofrimento descrito reflete a história do povo judeu submetido a impérios sucessivos. O servo é desprezado pelas nações, carregado com os pecados alheios no sentido de que suporta consequências geradas por outros, e finalmente reivindicado por Deus. Nada nesse modelo aponta para um indivíduo divino que expia culpas por meio de sua morte. Outra possibilidade interpretada por alguns comentaristas refere-se aos justos de Israel, pessoas piedosas cuja vida de integridade contrasta com a violência do mundo ao seu redor. Seu sofrimento tem um sentido moral, mas não sacrificial. Os justos suportam injustiças, mas seu mérito inspira a correção espiritual do povo. Essa leitura também não sugere que o sofrimento seja necessário para a redenção, nem muito menos que um indivíduo deva morrer para cumprir a vontade divina. É um sofrimento que testemunha a fragilidade do mundo, não que funda um sistema de salvação. O cristianismo, por sua vez, aplicou o texto diretamente a Jesus. A descrição de um homem golpeado, desprezado, levado como ovelha ao matadouro e silencioso diante de seus verdugos, foi entendida como um anúncio literal da paixão. O sofrimento se tornou o centro da teologia cristã. A morte do Messias não era uma derrota, mas a vitória mais profunda, a expiação definitiva dos pecados. Essa virada hermenêutica transformou completamente a noção messiânica. De um líder terreno vitorioso, o Messias passou a ser um redentor cujo triunfo se revelava na ressurreição. A salvação deixou de ser histórica e coletiva para se tornar espiritual e individual.
Essa reinterpretação era impensável dentro do judaísmo do século I, cuja estrutura conceitual não permitia um Messias que deveria morrer para cumprir sua missão. A figura messiânica estava vinculada à continuidade da história humana, não à sua interrupção através do sacrifício. Um Messias que morre sem restaurar o reino de Israel não pode ser considerado autêntico, porque o critério para reconhecê-lo é o cumprimento das profecias. Por isso, sob a perspectiva judaica, os seguidores de Jesus não validaram seu messianismo pelos seus feitos, mas pela sua fé de que ele era o Messias, mesmo sem ter realizado as tarefas messiânicas. Para o judaísmo, a lógica é inversa. Primeiro, as tarefas devem ser cumpridas, depois se reconhece o Messias. Esse contraste também se manifesta na maneira como as duas tradições interpretam o sofrimento. No judaísmo, o sofrimento é uma condição humana, uma experiência histórica que pode ter um sentido ético ou corretivo, mas nunca é um canal pelo qual uma figura humana purifica espiritualmente os outros. A responsabilidade moral é individual. Cada pessoa responde perante Deus pelos seus atos. Não existe um mecanismo pelo qual o sofrimento ou a morte de um indivíduo apague os pecados alheios. A ideia de expiação vicária, ou seja, alguém morrendo para redimir os outros, não faz parte do pensamento judaico posterior ao templo. Em contrapartida, para o cristianismo primitivo, a crucificação colocava um dilema central. Como o Messias poderia morrer? A resposta foi revolucionária. Sua morte não era um fracasso, mas o núcleo do plano divino. Isaías 53 se tornou, assim, a chave para reinterpretar o destino de Jesus. A comunidade cristã primitiva encontrou nesse capítulo a linguagem necessária para explicar o que de outra forma teria parecido uma contradição insuperável. O Messias sofria porque sua missão espiritual transcendia a restauração política. Seu sacrifício inaugurava uma nova aliança entre Deus e a humanidade. A leitura judaica, no entanto, mantém que essa reinterpretação força o sentido original do texto. Isaías 53 não se encontra isolado. Está rodeado de capítulos onde o servo é Israel. O contexto literário sustenta uma leitura nacional ou coletiva. Além disso, a passagem descreve um sofrimento passado, não um acontecimento futuro que deveria se cumprir com um indivíduo específico. Sob essa perspectiva, a apropriação cristã do texto reflete uma releitura posterior motivada pela necessidade de compreender o destino de Jesus. A destruição do templo no ano 70 e a separação definitiva entre judaísmo e cristianismo. Quando o templo de Jerusalém caiu no ano 70 d.C., nada voltou a ser igual para o povo judeu nem para o nascente movimento cristão. A destruição do santuário marcou uma ruptura histórica que selou dois caminhos religiosos distintos. Embora judeus e primeiros cristãos tivessem convivido por décadas em um espaço doutrinário compartilhado, o impacto do cerco romano transformou as diferenças em fronteiras irreversíveis. Na devastação do templo, ambos os grupos interpretaram o acontecimento de maneiras completamente opostas, o que aprofundou a separação entre eles e consolidou duas identidades divergentes. O conflito começou anos antes, quando cresceram as tensões entre o povo judeu e o Império Romano. Os abusos administrativos, os impostos excessivos, as provocações dos procuradores e as tensões entre facções internas finalmente explodiram na Grande Revolta Judaica do ano 66. Jerusalém foi envolvida em uma guerra civil enquanto Roma preparava uma ofensiva massiva para esmagar a rebelião. A cidade, dividida entre zelotes, sacerdotes e diferentes grupos nacionalistas, resistiu ferozmente. Nesse contexto de agitação política e religiosa, os seguidores de Jesus, que ainda faziam parte do mundo judeu, observavam um conflito que os colocava em uma posição ambígua. Eram judeus, mas com uma compreensão distinta da identidade e da missão do Messias. O general Tito, enviado por seu pai Vespasiano, chegou a Jerusalém no ano 70 para sufocar a insurreição. O cerco foi brutal. A cidade foi cercada, a fome devastou a população e as facções internas continuaram lutando entre si. Os textos históricos, incluindo o relato de Flávio Joséfo, descrevem cenas de caos extremo, incêndios, saques e massacres. A destruição do Segundo Templo foi um golpe sem precedentes. Com ele desapareceu o eixo institucional que havia definido a vida religiosa judaica desde o retorno do exílio babilônico. Para o judaísmo,
A queda do templo não significou o fim de sua identidade, mas sim a necessidade de reorganizar toda a sua estrutura espiritual. Sem sacrifícios, sem um sacerdócio ativo e sem um santuário que funcionasse como centro unificador, o judaísmo rabínico começou a tomar forma. Os sábios se reuniram em Yavne sob a liderança de Rabban Yoshanan ben Zakkai, estabelecendo um sistema baseado na Torá, na interpretação legal e na vida comunitária, que preservou a religião mesmo sem o templo. Essa transformação permitiu que o judaísmo sobrevivesse à destruição e mantivesse sua continuidade histórica, embora à custa de abandonar um modelo centrado no culto sacrificial. Para os seguidores de Jesus, por outro lado, a destruição do templo adquiriu um significado distinto. Muitos cristãos interpretaram o acontecimento como uma confirmação de sua crença de que Jesus havia inaugurado uma nova aliança que substituía o papel do santuário físico. A ideia de que Deus já não precisava de sacrifícios animais e de que a morte de Jesus cumpria uma função expiatória definitiva permitiu ao cristianismo sobreviver sem depender do templo. A separação entre a mensagem de Jesus e o ritual do templo foi acentuada, e a destruição foi entendida por alguns como um sinal de validação teológica. Essa interpretação, embora não fosse universal, acelerou a distância entre ambas as comunidades. O judaísmo, no entanto, jamais aceitou essa leitura. Para os sábios, a destruição não invalidava a Torá, nem anulava as promessas de Deus. Foi um desastre histórico provocado pelo poder imperial romano, ampliado pela desunião interna, mas não um sinal de rejeição divina ao povo judeu. O exílio e a dispersão deveriam ser enfrentados por meio da fidelidade à lei, à oração e à esperança em uma futura redenção. O Messias, dessa perspectiva, ainda não havia chegado, pois a era messiânica deveria trazer exatamente o oposto do que ocorreu: a proteção de Jerusalém, a reunificação do povo e a restauração do templo. A queda do santuário demonstrava para o judaísmo que o tempo messiânico ainda estava por vir. O cristianismo, por sua vez, experimentou um processo de expansão fora de Judá. Após a destruição do templo, as comunidades cristãs começaram a se estabelecer em maior número nas cidades do Mediterrâneo. Sua mensagem encontrou espaço entre gentios que não estavam vinculados à estrutura do culto judeu. Essa abertura reforçou a interpretação de que o Messias deveria ter um alcance universal, enquanto o judaísmo seguia centrado na identidade nacional e na continuidade legal. A separação tornou-se teológica, social e geográfica. À medida que o cristianismo se distanciou do templo e do marco legal judeu, o judaísmo fortaleceu seu compromisso com a Torá e com as práticas que garantiriam sua sobrevivência. Outro fator que aprofundou a distância foi a forma como cada grupo interpretou o sofrimento coletivo. Para o judaísmo, a tragédia do ano 70 foi um chamado à introspecção comunitária e ao fortalecimento moral. Para o cristianismo, a queda do templo reforçou a crença de que o novo caminho inaugurado por Jesus era independente da estrutura cultural do antigo Israel. Ambos os grupos se encontraram em um impasse em que suas respostas ao trauma eram incompatíveis entre si. O cristianismo se afastou do nacionalismo judeu, e o judaísmo se reafirmou na esperança de um Messias ainda por vir, que restauraria o que Roma havia destruído. A transmissão oral judaica, Talmud, e sua visão sobre as eras messiânicas. Após a destruição do Segundo Templo no ano 70, o judaísmo se reorganizou em torno de um eixo que já existia, mas que adquiriu uma nova centralidade. A transmissão oral da lei, conhecida mais tarde como a Torá Shebeal Pé, ou Lei Oral. Essa tradição, que incluía interpretações, debates legais, ensinamentos éticos e decisões dos sábios, seria compilada em duas obras fundamentais, a Mishnah e o Talmud. Embora esses textos abranjam uma enorme variedade de temas, sua visão sobre o Messias e as eras messiânicas influenciou profundamente a maneira como o judaísmo interpretou figuras como Jesus e, mais amplamente, como definiu suas expectativas sobre a redenção futura. Ao contrário do cristianismo, que centrou a esperança messiânica em uma pessoa concreta, o Talmud abordou a questão sob uma perspectiva jurídica, ética e comunitária. O Talmud distingue entre dois conceitos essenciais: o Messias ben David, descendente do rei Davi, e o Messias ben Yosef, uma figura secundária em algumas tradições que poderia preceder o Messias final.
Mas mesmo essas categorias não ocupam um lugar dominante no corpus talmúdico. A principal preocupação dos sábios não é identificar o Messias, mas estabelecer as condições sob as quais sua chegada será possível e compreender as mudanças que trará a era messiânica. Em geral, a visão talmúdica mantém a mesma expectativa histórica dos profetas. O Messias será um líder humano que trará paz, justiça, restauração e harmonia universal. Não existe uma formulação que o descreva como divino ou encarnação de Deus, e não se contempla a ideia de um Messias que morra e depois retorne. Um dos trechos mais citados aparece no Sanedrim 98, onde os sábios discutem os sinais que precederão o Messias. Ali, descreve-se um tempo de instabilidade social, corrupção política, tensões econômicas e perda de valores. No entanto, enfatiza-se que esses fenômenos não identificam um Messias concreto, mas fazem parte de um contexto propício para a redenção. O Talmud evita nomear indivíduos históricos e desaconselha qualquer identificação antecipada. Para os sábios, proclamar-se Messias ou identificar um líder como tal era uma atitude perigosa que poderia levar a enganos e conflitos, como aconteceu com figuras messiânicas falhadas posteriores, desde Judas o Galileu até Bar Kokhba. O Talmud também insiste que a era messiânica será histórica e visível. Em Pesajim 68, Rabi Eliezer e Rabi Yehoshua debatem sobre se os milagres serão necessários nessa época ou se a redenção pode surgir através de processos naturais. Mesmo nas posturas mais milagrosas, a chegada do Messias implica mudanças verificáveis. O retorno dos exilados, a paz global, a prosperidade econômica e a restauração do templo. A ênfase recai sobre a dimensão coletiva. O Messias não redime indivíduos, mas toda a nação. A salvação espiritual ou pessoal não faz parte do quadro messiânico talmúdico. Isso contrasta com o cristianismo, cujo foco se desloca para a salvação interior através da fé em Jesus. A visão talmúdica também esclarece que os milagres não são prova de messianidade. Em muitas discussões, os sábios alertam que até mesmo atos extraordinários podem ser mal interpretados. A autenticidade de um Messias é medida exclusivamente pelo cumprimento da lei e pelos resultados históricos de sua liderança. Esse critério explica por que o judaísmo não considerou válidos os relatos de milagres atribuídos a Jesus. Embora fossem aceitos como fatos, não cumpririam os requisitos necessários. A única coisa que valida um Messias é a concretização dos sinais proféticos, reconstrução de Israel, paz mundial e justiça universal. O Talmud nunca ensina que o Messias depende de fé, conversão ou reinterpretações teológicas. Outra dimensão importante da tradição oral é o conceito de Olam Rabá, o mundo vindouro. Na teologia rabínica, o Olam Rabá pode se referir tanto à era messiânica quanto a uma existência posterior à ressurreição. Mas o Talmud não identifica o Messias como um salvador que concede vida eterna. Ao contrário, o Messias inaugura uma etapa na história do mundo, enquanto a recompensa espiritual pertence ao julgamento divino sobre as ações humanas. Esse quadro doutrinário torna incompatível a ideia cristã de que a salvação depende de acreditar que Jesus é o Messias. Para o judaísmo, o que determina a vida futura é o cumprimento da Torá. Os sábios também discutiram se a chegada do Messias é inevitável ou depende das ações humanas. Em Sanedrim 97, é afirmado que a redenção pode ser acelerada se Israel agir com retidão, mas também que pode ser retardada devido ao seu comportamento. Esse ênfase ético sublinha que o Messias não é uma figura destinada a aparecer em um momento predeterminado, mas o resultado da cooperação entre a providência divina e a ação humana. A responsabilidade comunitária tem mais peso do que qualquer expectativa centrada em uma figura individual. Algo semelhante ocorre com a figura do servo sofredor de Isaías. O Talmud nunca o associa ao Messias, interpreta-o como um símbolo de Israel ou como uma representação dos justos que sofrem. Isso reforça a linha interpretativa segundo a qual o Messias não deve morrer pela redenção do povo. O sofrimento do Messias não faz parte do esquema talmúdico. A ressurreição do Messias após sua morte é inexistente na literatura rabínica. Finalmente, o Talmud apresenta uma visão onde a identidade do Messias fica subordinada à continuidade do judaísmo.
A preocupação talmúdica não é identificar o ungido, mas preservar a lei, melhorar a vida comunitária e assegurar a transmissão do conhecimento. O Messias chegará quando o povo estiver preparado, mas sua ausência não impede a prática religiosa nem o desenvolvimento espiritual de Israel. Na tradição talmúdica, o Messias é um futuro governante humano, cujo papel será transformar a história, não reinterpretá-la em sentido espiritual. Sua figura é inseparável das tarefas proféticas e não pode ser identificada retroativamente a partir de doutrinas que surgiram depois. Assim, a visão rabínica consolidou uma postura que distanciava ainda mais o judaísmo da figura de Jesus. A continuidade histórica do judaísmo sem a necessidade de um Messias já revelado. Após a destruição do templo no ano 70 e depois da derrota da revolta de Bar Koiba em 135, o judaísmo enfrentou uma crise sem precedentes. A instituição que havia sido o coração ritual, social e político do povo judeu havia desaparecido, e com ela a possibilidade de continuar muitas das práticas que dependiam do culto sacrificial. No entanto, ao contrário do cristianismo nascente, que interpretou esses acontecimentos como sinais do cumprimento de um plano divino centrado em Jesus, o judaísmo reconstruiu sua estrutura espiritual, sem considerar necessário que o Messias já tivesse chegado. A continuidade histórica do povo judeu se fundamentou na adaptação, na preservação da Torá e no fortalecimento da vida comunitária, não na expectativa de uma figura messiânica já revelada. O primeiro passo decisivo foi o trabalho dos sábios de Yavne, liderados por Rabban Yochanan ben Zakkai. Diante da devastação do templo, esse grupo reconfigurou a prática religiosa para poder sobreviver em um mundo sem sacrifícios. A oração substituiu o lugar das ofertas, as sinagogas tomaram o papel central do templo como espaço de encontro, e o estudo se tornou um ato espiritual equivalente ao culto. Essa transformação permitiu que o judaísmo deixasse de depender de uma instituição física para sustentar sua identidade. Nesse processo, a expectativa messiânica permaneceu viva, mas não com a ideia de que o Messias já existisse de alguma forma oculta, e sim como um acontecimento futuro cujo tempo não podia ser antecipado nem forçado. A transição de um judaísmo centrado no templo para um baseado na lei oral consolidou um princípio-chave, a Torá, como fundamento indestrutível da identidade judaica. Embora o Messias faça parte da esperança futura, sua ausência não impede a continuidade do pacto. Os sábios insistiram que os mandamentos continuam vigentes e que a vida judaica não depende da chegada imediata de um libertador. A centralidade do estudo, que se desenvolveu em academias como as de Sura e Pumbedita, ajudou a estruturar a autoridade religiosa longe de Jerusalém. Essa nova forma de continuidade revelou que o judaísmo podia sobreviver ao exílio prolongado sem recorrer à afirmação de que a redenção já havia ocorrido. Ao longo dos séculos, a experiência da diáspora reforçou essa visão. O judaísmo não desapareceu apesar de não haver um Messias em ação. Pelo contrário, adaptou-se a novas geografias e contextos, desenvolveu tradições litúrgicas diversas e manteve a coesão por meio de um sistema normativo robusto. A ausência de um Messias revelado não foi um vazio, mas um horizonte. O povo judeu continuou existindo como uma comunidade que encontrava sentido em sua história, em seus textos e em sua ética, sem exigir sinais messiânicos imediatos. Nesse contexto, a espera do Messias deixou de ser uma urgência política e tornou-se uma esperança teológica que não interrompia a responsabilidade diária de viver de acordo com a lei. O judaísmo medieval ilustrou bem essa continuidade. Em lugares como Babilônia, norte da África, Espanha e Europa Central, as comunidades mantiveram estruturas judiciais internas, educação, comércio e práticas religiosas coerentes. A expectativa messiânica nunca foi abandonada, mas também não se transformou em um critério para identificar líderes ou movimentos nascidos do desespero. Mesmo figuras como Shabbatai Tzvi, no século XVII, que geraram fervor messiânico, foram entendidas retrospectivamente como advertências sobre os perigos de apressar a redenção. A tradição rabínica sustentou sempre que o Messias chegará quando Deus o determinar, não quando os homens o declararem. Nesse processo, o pensamento judaico desenvolveu uma postura muito distinta da cristã em relação à revelação messiânica.
Enquanto o cristianismo identificou um momento concreto na história, ou seja, a vida de Jesus como o cumprimento da promessa, o judaísmo manteve a ideia de que a redenção ainda não se manifestou plenamente. Não se considera que o Messias exista atualmente em uma forma espiritual ativa, nem que sua missão esteja em curso. A redenção, para o judaísmo, não pode ser parcial nem invisível. Deve transformar a história de maneira verificável. Assim, a continuidade do povo judeu não requer um Messias já revelado, mas um compromisso constante com a Torá e a comunidade. Essa perspectiva permitiu que o judaísmo resistisse a perseguições, expulsões e períodos de isolamento. A prática religiosa cotidiana, como cumprir o Shabat, observar as festividades, estudar e ensinar aos filhos, tornou-se o principal veículo para preservar a identidade. A redenção futura é um elemento central da esperança, mas não uma condição para viver plenamente o presente. A continuidade se baseia na fidelidade ao pacto, não na identificação de um redentor. Mesmo em tempos modernos, após a emancipação e as mudanças sociais do século XIX, essa postura se manteve. Embora tenham surgido debates sobre a relação entre judaísmo e nacionalismo, a figura do Messias não foi reinterpretada como cumprida nem simbólica. O surgimento do Estado de Israel em 1948 gerou novas reflexões, mas a maioria das correntes rabínicas insistiu que a existência do Estado não equivale ao cumprimento das profecias messiânicas. A redenção plena continua sendo um acontecimento futuro e necessário, não consumado. A interpretação judaica do fim dos tempos. Na tradição judaica, o fim dos tempos não é um momento abrupto nem um cataclismo sobrenatural destinado a destruir o mundo, mas uma transformação histórica que inaugura a era messiânica. Essa visão se desenvolveu a partir de múltiplas fontes bíblicas e rabínicas que descrevem uma série de sinais, etapas e condições necessárias para reconhecer que o Messias verdadeiro chegou. Diferentemente da perspectiva cristã, que interpreta o fim dos tempos de forma mais espiritual ou escatológica, o judaísmo entende esses acontecimentos como processos verificáveis, terrenos e coletivos que afetam o povo judeu, a humanidade e a ordem política global. O primeiro sinal indispensável é a reunificação do povo judeu. Segundo os profetas, o fim dos tempos começa quando os exilados retornam à terra de Israel de todas as nações. Ezequiel fala de uma restauração total das tribos, unidas sob uma única liderança, enquanto Jeremias descreve o retorno como um acontecimento ainda maior do que o êxodo do Egito. Para a visão judaica, essa reunião não é simbólica, deve ser observada na história. O Messias não pode aparecer enquanto parte do povo permanecer dispersa, porque sua missão consiste precisamente em completar esse retorno. A diáspora é um estado temporário, a reunificação, um sinal claro do início da era messiânica. Outro sinal-chave é a restauração plena do governo judeu em Israel. O fim dos tempos implica o fim de toda dominação estrangeira sobre a terra prometida. Isaías e Zacarias anunciam uma época em que Jerusalém será o centro espiritual e político do mundo e onde as nações virão para aprender justiça. O judaísmo entende que essa transformação deve ocorrer no plano histórico. O Messias deve estabelecer um governo legítimo, descendente de Davi, que conduza o povo com justiça e assegure a estabilidade. Não se trata de um reino espiritual sem instituições, mas de um Estado real que represente a soberania restaurada. A paz universal é outro elemento determinante. Isaías 2 e Miqueias 4 descrevem uma humanidade que abandona a guerra. Das suas espadas farão arados e das suas lanças foices. Este é um dos trechos mais conhecidos da tradição judaica, porque situa a paz global não como um milagre repentino, mas como consequência da justiça e da retidão emanadas da liderança messiânica. O fim dos tempos não culmina com destruição, mas com harmonia entre as nações. Do ponto de vista judaico, essa paz ainda não ocorreu. O mundo permanece cheio de conflitos. Por isso, nenhuma figura histórica, incluindo Jesus, pode ser identificada como Messias até que essa condição se cumpra. O restabelecimento do Templo de Jerusalém é outra característica essencial do tempo messiânico. Ezequiel oferece uma visão detalhada do templo futuro, com suas medidas, funções e organização sacerdotal. Este santuário representa a presença divina e a ordem espiritual que o Messias deve garantir.
Na tradição judaica, a era messiânica inclui uma renovação do culto, um sistema sacrificial purificado e um centro religioso unificado. A existência deste templo não é alegórica, deve ser construído fisicamente. A ausência de tal edificação nos tempos de Jesus e sua posterior destruição no ano 70 reafirma para o judaísmo que a era messiânica ainda não começou. Junto a esses sinais, os textos rabínicos apontam para uma época de transformação moral e espiritual, mas sem separar essa transformação da realidade histórica. O Talmud descreve uma sociedade mais justa, onde cessam a corrupção, a idolatria e a opressão. O Messias deve encarnar essa renovação ética como juiz e mestre, não apenas como redentor político. Sua autoridade deriva do cumprimento estrito da Torá, que se torna a lei universal reconhecida por todos os povos. Esta visão não implica a conversão dos gentios ao judaísmo, mas o reconhecimento de uma ordem divina comum. O mundo, consequentemente, eleva-se a um plano de retidão compartilhada. Os sábios interpretaram a ressurreição como uma reafirmação da justiça divina e da continuidade da vida. Mas, ao contrário do cristianismo, não é considerada um requisito para identificar o Messias individual. É um evento coletivo, posterior à instauração da redenção histórica, não um sinal que legitime uma figura em particular. O fim dos tempos também implica uma purificação moral do povo judeu. Ezequiel 36 descreve um processo em que Deus retirará o coração de pedra e o substituirá por um coração de carne. Essa frase tão evocativa não se refere a uma conversão religiosa individual, mas a uma renovação nacional. O povo, já reunido em sua terra, retoma a Torá com um compromisso renovado. A era messiânica não apaga a lei, mas a magnifica. Neste ponto, o judaísmo se distancia radicalmente do cristianismo, que interpreta a chegada do Messias como uma mudança na relação com a lei. Para a tradição judaica, o fim dos tempos reforçará a Torá, não a substituirá. O papel da dispersão e do exílio na identidade messiânica judaica. A identidade judaica contemporânea não pode ser explicada sem considerar a experiência prolongada da dispersão. Desde a destruição do primeiro templo no ano 586 a.C. e posteriormente do segundo templo no ano 70 d.C., o exílio foi um elemento decisivo na autopercepção do povo judeu. A diáspora não significou apenas a perda de uma terra, mas também a criação de um quadro espiritual no qual a esperança messiânica adquiriu um caráter histórico e nacional. Ao contrário do cristianismo, que situou a redenção em um plano espiritual independente da geografia, o judaísmo manteve sempre a convicção de que a redenção é inseparável do retorno físico à terra de Israel e da restauração da soberania. A dispersão, portanto, intensificou as expectativas messiânicas e, ao mesmo tempo, definiu os critérios pelos quais um Messias deve ser avaliado. A diáspora transformou a vida judaica, mas não destruiu sua coesão. Na Babilônia, em Alexandria, em Roma e mais tarde na Europa, o povo judeu desenvolveu estruturas comunitárias, centros de estudo e tradições litúrgicas que preservaram a unidade religiosa apesar da distância. No entanto, essa preservação nunca substituiu o anseio pelo retorno. Orações diárias, festividades e textos rabínicos recordavam constantemente que a dispersão não era uma condição definitiva, mas um estado temporário que só seria resolvido com a chegada do Messias. Cada geração herdava essa expectativa e a transmitia, associando-a diretamente à restauração plena de Israel. O exílio também moldou a visão da história. Para o judaísmo, a dispersão não era um acidente político, mas uma consequência espiritual ligada à ruptura do pacto. Os profetas haviam antecipado que a desobediência traria destruição e exílio, mas também haviam prometido a reunião futura do povo quando o Messias instaurasse uma nova ordem. A tradição rabínica interpretou essas profecias como um ciclo: dispersão, purificação, retorno. A figura do Messias aparece, assim, integrada à experiência histórica do povo, não como uma solução espiritual individual, mas como o ato final que fecha a ferida nacional aberta pela perda da terra. A universalidade do exílio levou o judaísmo a conceber a redenção em termos de totalidade. Não basta que alguns judeus retornem à terra. A expectativa messiânica exige a reunião de todas as tribos dispersas, até mesmo aquelas cuja identidade se diluiu com o tempo.
Essa visão se baseia em passagens como Ezequiel 37, que descreve a reunificação simbólica de Judá e Efraim, ou nos textos de Isaías que anunciam que Deus erguerá a bandeira para as nações, para que os exilados regressem. Essa perspectiva universal faz com que a redenção seja um acontecimento coletivo visível para toda a humanidade. Qualquer figura que pretenda ser o Messias deve cumprir essa condição, e é precisamente essa expectativa que marca uma distância definitiva entre o judaísmo e a figura de Jesus, cuja mensagem não se relacionou com a reunião das tribos, nem produziu uma restauração nacional. A dispersão também reforçou a ideia de que o cumprimento messiânico deve se manifestar de forma inequívoca na realidade histórica. Na diáspora, os judeus viviam sob a autoridade de potências estrangeiras, sujeitos a leis e contextos culturais alheios. Essa condição implicava que a chegada do Messias não poderia ser um evento ambíguo nem espiritualizado. Deveria produzir uma transformação concreta, o retorno à terra, o fim da opressão, a restauração da independência e o reconhecimento internacional de Israel. O exílio converteu a redenção em um processo verificável, uma reabilitação visível do Estado Nacional. Por isso, a tradição judaica nunca considerou suficiente uma redenção simbólica ou interior. As orações que acompanharam o povo judeu durante séculos são testemunho dessa visão. Na Amidá, recitada 3 vezes ao dia, pede-se explicitamente a reunião dos exilados e a restauração do reinado davídico. Na liturgia de Pessach, expressa-se o desejo de celebrar a festividade no próximo ano em Jerusalém. Essas expressões não são metáforas espirituais, mas afirmações concretas que vinculam a vida religiosa, a geografia e a política. A identidade judaica foi moldada por essa memória constante da perda e essa esperança permanente do retorno. A dispersão, longe de diluir a identidade, reforçou seu ancoramento na promessa messiânica. A experiência do exílio também fortaleceu a centralidade da lei, Torá, como elemento de coesão. Sem um templo e sem um reino, a vida judaica se articulou em torno do estudo e da prática da lei. Isso teve consequências diretas na concepção do Messias. Uma figura que não reafirma a Torá nem garante seu cumprimento não pode ser aceita. Na diáspora, a lei tornou-se o eixo que mantinha a unidade do povo, e o Messias deveria ser seu protetor e restaurador. A ideia de um Messias cuja missão transcende ou substitui a lei parecia incompatível com a experiência histórica da diáspora, que havia feito do cumprimento legal a essência da sobrevivência judaica. Outra consequência da dispersão foi a maneira como o judaísmo interpretou os movimentos messiânicos falhados. Ao longo da história, vários líderes proclamaram ser o Messias, ou foram considerados como tal por setores do povo, especialmente em momentos de crise. No entanto, quando nenhum conseguiu reunir os exilados, restaurar a soberania ou inaugurar a paz messiânica, foram descartados sem a necessidade de complexas discussões teológicas. A diáspora ensinou que, se os sinais não aparecem, a figura não é messiânica. Não são necessárias reinterpretações posteriores, segundas vindas nem explicações espirituais. Esse critério claro e direto foi o que levou a tradição judaica a rejeitar a identificação de Jesus como Messias. A dispersão também manteve viva a convicção de que a redenção final seria um evento público, reconhecível por todas as nações. Os profetas descrevem um momento em que Israel recupera seu lugar entre os povos e no qual a justiça divina se manifesta de maneira universal. Essa visão sustenta que a era messiânica não será um acontecimento interior nem privado, mas uma mudança qualitativa na história humana.